E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva. Olá, eu sou Carla Saraiva, bem-vindos a mais um podcast da Associação Rising Child. E então, qual é o problema? Hoje vamos falar acerca de um tema delicado, a negação da família após um diagnóstico de uma doença rara. Hoje temos connosco a doutora Sofia Guedes. Muito bem-vinda, doutora Sofia. Obrigada, Carla. Psicóloga clínica Certo. e diretora técnica da Associação de Meca, Associação de Apoio a Jovens e Idosos jovens da freguesia de Meca. de Meca. Sim. Exatamente. Antes de mais, gostaria que nos pudesse explicar o que faz a Associação de Meca. Então, a nossa instituição é uma IPSS que trabalha com 3 valências distintas: Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e CACI. O CACI é o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, onde trabalhamos também com a deficiência. Colaboramos com cerca de 100 famílias diariamente, 50 centro de dia, 30 de CACI e 10 ao nível do Serviço de Apoio Domiciliário. Certo. Ainda abrange bastantes pessoas. Sim, todas sim. aqui dentro do Conselho de Alenquer? Todas do Conselho. Aliás, há um jovem adulto que não faz parte do Conselho, mas que, devido à necessidade e como o Conselho não tinha resposta para a deficiência, que os pais conseguem trazê-lo e levá-lo todos os dias até à instituição. Claro, porque ainda existe muito a falta da resposta, a prontidão da resposta para todas estas situações. Não existe capacidade, nem no nosso Conselho, nem em concelhos vizinhos, não existe capacidade para responder à quantidade, sobretudo aqui ao nível da deficiência, às necessidades que existem. E nós, neste caso, segundo se sabe, somos o 4º concelho com o maior número de deficiência. Com o maior número de deficiência. Exato. Sim. O que é, de facto, a negação por parte da família, quando se recebe o diagnóstico? Então, a negação é basicamente, a negação pode ser algo consciente ou inconsciente. A negação é, de uma forma muito simples, é um processo, é uma resposta emocional a um diagnóstico que chega à família e que efetivamente a família não está preparada. Aliás, nenhuma família está preparada. Aquele choque. Para nada. Porquê? Porque quando as famílias ficam de bebê, é involuntário, cria-se logo uma grande expectativa acerca daquilo que vai ser o nosso bebê. E a negação tem exatamente a ver com isso. A negação, eu costumo dizer que é, de certa forma, o enterrar um projeto de vida que criámos para o nosso filho. O luto do filho perfeito. Muitas das vezes é a negação em fazer esse luto. A negação, de uma forma muito simples, é a incapacidade que existe em assumir e em acreditar naquilo que nos estão a dizer. Certo, é sempre complicado. É muito complicado. E aquilo que pode funcionar, a negação muitas das vezes pode ser um aspecto positivo, não é? Porque, como eu estava a dizer, nenhuma família está preparada para isto. É um choque tão grande, não é? Que a negação também muitas das vezes acaba por ser... Funciona ao contrário. Sim, e acaba também por ser uma defesa. Durante algum tempo a pessoa pode, e eu acho que até deve, defender-se um bocadinho e fazer aqui uma introspeção. O problema da negação é efetivamente quando começa a causar problema, não é? No desenvolvimento e na forma de atuação para com aquela criança. Claro. E porquê que existem ainda, não sei se tem essa ideia, existem ainda muitas famílias com essa negação ou já não se encontra tanto? O que é que tem sentido? Eu acho que numa fase inicial existe, na grande parte, a negação. Até mesmo, porquê? Porque hoje em dia, ainda bem, aqui com a detecção muito prévia, não é? Numa ecografia, num exame, durante o período de gravidez,
já há várias famílias que já vão tendo aqui um alerta, não é? Com toda a bateria de testes que neste momento que já está aqui ao dispor. O que é que acontece? Acontece que é muito fácil criar uma realidade dentro da pessoa. Sim. Que é, está enganado. De certeza que quando nascer vai estar tudo bem. Pronto. E muitas das vezes isto prolonga-se depois do bebê já nascer. Claro. Sobretudo as raríssimas, não é? As raríssimas, as raras, muitas das vezes não é logo detectado, não é? Também tem muito aqui a ver com o período em que a criança vai crescendo, claro. Se vai desenvolvendo, que se começa a perceber que existem atrasos de desenvolvimento. E depois eu acho, e isto é transversal, não é? Que o nosso Sistema Nacional de Saúde e a dificuldade que existe em aceder a consultas de especialidade vai-se protelando, não é? E as famílias vão acabando por, isto se calhar é normal, isto se calhar tem a ver com o desenvolvimento. E acabam por se fechar aqui nesta bolha, e por isso sim, já me estou aqui a perder um bocadinho a resposta, mas por isso sim, eu acho que é muito normal existir esta negação, e sim, ainda continua a existir muita negação quando se recebe um diagnóstico que não é aquele pelo qual os pais estavam à espera, sim. De que maneira é que a negação pode, por vezes, atrasar um tratamento, uma terapia? De que forma? Sendo a negação um mecanismo de defesa, o que é que vai acontecer? A pessoa vai acabar por entrar naquela bolha, não, o médico pode estar enganado, vou esperar, e esta espera, esta fase de não corresponder àquilo que a equipa médica logo vai dizendo, olha, precisamos disto, avaliação genética, bom, seja aquilo que for, vai protelando, não é? E se a pessoa está em negação, acaba de uma forma inconsciente, porque é óbvio que nenhum pai ou nenhum bom pai e nenhuma boa mãe quer pôr o seu filho em risco para além daquele que já tem, mas pura e simplesmente como atrasar a vinda dos exames, como atrasar o início das terapias, acaba por colocar também aqui esta situação, que já é uma situação delicada, ainda mais em risco. Para se poder chegar até a intervenção precoce, não é? Quanto mais precoce for a intervenção, maior é a probabilidade de evolução. Exato. E às vezes também é um bocadinho, é preciso desmistificar. Às vezes a evolução pode não ser muita, mas a manutenção é essencial. Porque às vezes a criança pode até, vamos supor, a criança pode até nunca andar, mas se a criança não perder aqui algumas competências físicas que tem, já é ótimo. Claro. Já acaba aqui por ser também um processo evolutivo e não tão estanque, não é? Claro, às vezes os pais depois também estão naquela expectativa de vai logo começar a... Sim, e depois na verdade os diagnósticos demoram a chegar. Muito. Porque existem sinais, existem sintomas que se podem confundir, não é? Depois é necessário aquilo que é chamado um diagnóstico diferencial e na verdade tudo isto ajuda a protelar ali um bocadinho e a ficarmos naquela fase da própria negação. Quais são os efeitos que a doutora acha na relação entre os pais, a criança e a equipa médica? Acha que aqui às vezes existe uma cooperação, às vezes existe ali um pouco de um afastamento? O que é que se sente? Depende. Eu lido com famílias que têm relações fantásticas com os médicos que acompanham os filhos há anos. Eu só lido com mais de 18, não é? Na instituição eu lido com mais de 18. Tudo aquilo que me chega abaixo de 18 tem a ver com a minha prática clínica na clínica, mas a noção que eu tenho é que quando estas famílias são acompanhadas devidamente e numa fase precoce e que já não estão em fase de negação, porque o facto de estar em negação vai muitas das vezes fazer com que exista uma incompatibilidade depois com a equipa médica, ok? Claro. Porque é muito interessante perceber isto. Às vezes nós temos miúdos que, até do ponto de vista cognitivo, às vezes os pais acham, não percebe, mas eles percebem. Entendem, não é? Eles entendem. E é muito difícil uma criança que vai com frequência a um médico, não é? E se os pais não confiam nesse médico, como é que este miúdo depois se sente perante uma equipa médica? É impossível correr bem. E a minha experiência é, quando os pais já não estão em negação, que ultrapassaram aqui esta barreira emocional e que conseguem trabalhar em equipa, com os técnicos, com os médicos, tudo flui. Quando os pais próprios estão em negação, acaba por ser muito mais complicado. Porquê? Porque
Depois também existe a própria negação, até muitas das vezes entre o casal, Claro. não é? Temos um pai que aceita muito bem, temos uma mãe em negação, o que é que vai acontecer? Vai acabar por haver aqui um choque, o que supostamente deveria ser uma parceria deixa de ser uma parceria, vai haver a sobrecarga de um dos elementos, vai haver a culpa, vai haver a autocrítica, pronto, todo um mundo a desenvolver a partir daqui. É óbvio que se dentro de casa, se dentro de casa não funciona, vai ser impossível depois funcionar com a comunidade médica, com os terapeutas, com os técnicos, é impossível. Tem que partir de casa, a criança tem que se sentir segura, tem que saber que está a ser bem acompanhada, os pais têm que valorizar. E como é que se valoriza? Não interessa ir em frente a um médico e dizer sim, senhor doutor, vou fazer. E depois chegar a casa não fazer nada. Não cumpre terapêutica, não cumpre orientações, não cumpre nada, não é? Aquilo que chega à criança é pouco, é muito pouco. E neste sentido, a relação não é a melhor. Mas também há o contrário, portanto, sem qualquer dúvida. Existem os dois lados. Existem. E acho que vão existir sempre os dois lados. Claro. Quais é que são os sinais que se pode mostrar em que a família está numa negação e que até precisa de um apoio mais especializado? Há alguma forma de escolas, médico de família, alguém poder... Eu falo isto por experiência própria, porque nunca tive apoio e creio que é essencial para estas famílias terem um apoio, alguém que nos ajude, alguém que nos dê a mão, e creio que isto é fundamental. É fundamental e é importantíssimo, porque muitas das vezes nós sabemos que por mais que os médicos possam fazer, não é? As consultas não são frequentes, nem têm que ser regulares, tem que ser com a periodicidade que o médico achar que é a indicada, mas a verdade é que na maior parte das vezes as famílias acabam por ficar muito sozinhas. Mesmo estando em idade escolar ou não, acaba por haver aqui um grande isolamento a todos os níveis, porque, vejamos, se temos uma criança que a nível social não é compatível com os pais manterem uma vida social minimamente ativa, saudável, não é? Os pais ficam cada vez mais isolados. Se na escola, esta criança, numa escola dita normal, de ensino regular, se esta criança não cabe dentro daquilo que é estipulado para caber dentro de uma sala dita de meninos normais, os pais estão cada vez mais isolados, esta criança está cada vez mais isolada e às vezes, muitas das vezes, com uma boa equipa de intervenção precoce, isto também pode ser ultrapassado. Porquê? Porque há técnicos que estão atentos, há técnicos que são presentes na vida da criança, há técnicos que estão presentes na vida dos pais e também podem encaminhar. E é fácil. Eu acho que do ponto de vista terapêutico é muito fácil perceber quando é que os pais precisam. Porque vê-se na abordagem que eles têm connosco, vê-se na facilidade que têm em entender aquilo que nós dizemos, de fazer aquilo que nós pedimos, de trabalhar em conjunto. E muitas das vezes são sinais também de cansaço e de exaustão, e até mesmo emocionalmente de estarem esgotados, não é? Porque estes pais, a maior parte dos pais não têm qualquer tipo de apoio. São os pais, são as mães. Quando têm a sorte de ter um avô ou uma avó por perto, fantástico, são uma ajuda maravilhosa, mas a grande verdade e a realidade, a maior parte dos pais estão sozinhos e é extremamente esgotante e é muito importante procurar ajuda para que possam, juntamente com o técnico, perceber qual o caminho e qual a melhor solução para não se deixarem cair neste desgaste emocional. Claro, é fundamental o apoio aos pais, sim. Porque, tal como a doutora Sofia estava a dizer, muitas das vezes é o pai, é a mãe, e se tivermos sorte é os avós, e depois podemos não ter mais nenhuma rede de apoio familiar que nos dê ali a mão, e a parte psicológica também do casal acaba também por andar ali num turbilhão de pensamentos. Fica tudo frágil. Sim. Não é? A fragilidade, eu acho que chega a uma determinada fase em que é a palavra de ordem, é a fragilidade. As relações são frágeis, emocionalmente estamos frágeis, socialmente frágeis, a nível da escola frágil, infelizmente a nível da saúde muitas das vezes Sim. frágil, então acho que muitas das vezes é a fragilidade, porque é um conjunto, não é? Aquilo que eu às vezes costumo explicar aos pais é:
vocês não estão sozinhos, ponto, não é? Não estão sozinhos, porque existem várias redes, há os grupos de apoio, há a ajuda psicológica, há os professores, há os educadores, há a saúde, há os técnicos. É verdade, há isto tudo, mas também tem que haver aqui uma série de condições reunidas para que cheguem a isto tudo. E eu acho que o facto de as pessoas que lidam diretamente com estas crianças estarem atentos e perceber o nível de exaustão dos pais, não é? É fundamental. É fundamental. Porquê? Porque depois muitas das vezes são miúdos que têm uma integração muito tardia em jardins, porque as turmas deveriam de ser reduzidas, porque não têm capacidade, porque deveriam de ter uma ajudante de ação direta só para eles e depois não têm. Bom, tudo aquilo que nós sabemos que acontece, não é? E na verdade é que depois também são situações, muitas das vezes, de saúde tão frágeis, que mesmo que exista uma outra pessoa que queira ajudar, acaba sempre por ter aqui algum receio. Claro. Do não estar à altura, do não conseguir lidar, do não saber, do fazer pior do que aquilo que já está a acontecer. E acabamos por ter aqui uma família, muitas das vezes, isolada e isolada. E frágil. Nós aqui, tanto na associação, não é? Temos a possibilidade e temos a sorte de ter vários projetos, e um deles é o projeto de Escutar, em que nos reunimos uma vez por mês com vários pais, temos algumas atividades e podemos até partilhar um bocadinho cada um das suas experiências, porque é importante as pessoas também saberem que não estão sós. E, Carla, isso é fundamental, para já porque é um grupo organizado, ok? E quando falamos de grupos de apoio, têm que ser organizados, as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer, tem que haver uma ou outra pessoa que seja capaz, não vamos lançar o tema e deixar, claro, não é? Tem que haver sempre ali uma ou outra pessoa. Temos os nossos psicólogos que fazem parte, que estão connosco. E que têm competências exatamente para isso. E o que é que acontece? Esses grupos de apoio acabam por ser fantásticos e por funcionar muito bem, porque esta sobrecarga que muitas das vezes as famílias sentem, acaba por ser partilhada e dividida, não é? Não. Porquê? Porque as pessoas acabam por sentir todas o mesmo ou muito parecido. E então é fantástico ter um grupo e ter um conjunto de pessoas que falem quase todos a mesma língua. Os medos são os mesmos, as alegrias são as mesmas, porque aprendem com... não é preciso grandes movimentos, nem grandes alterações para saberem que têm que celebrar. Mas conseguimos nos compreender mutuamente. Conseguem. Porque falam a mesma linguagem. Exatamente. A linguagem é exatamente a mesma. E eu acho que sim, eu acho que quando os grupos são orientados e organizados, eu acho que são sem dúvida uma mais-valia na organização também emocional destes pais. Certo, sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. No caso dos profissionais de saúde, a nível de condução, qual é o papel principal que estes profissionais podem ter para com uma família em negação? Em primeiro, eu acho que passa muito para já procurar ajuda especializada quando assim o entenderem, ou os médicos ou técnicos que percebam. Eu acho que passa muito por processar o luto, não é? Chegar à negação, trabalhar a negação e reestruturar tudo aquilo que vem daí. Agora Exatamente, agora trabalhamos luto, já não estamos em negação, não é? É muito importante trabalhar este luto. Okay? Porque ninguém está preparado para uma notícia destas, como eu há pouco disse. E mais do que não estar preparado para uma notícia destas, não estar preparado porque, na verdade, não há um guião. Com um bebê normal, nós sabemos mais ou menos quando é que começa a falar, quando é que começa a andar, quando é que vai comer pela mão dele. Há mais ou menos, não é? Aquilo que é a norma. Certo. Num bebê com raríssimas, ou num bebê com deficiência, não é? As coisas não são assim, eles têm muito o tempo deles e por isso é super importante a informação que chega aos pais, e isto depois pode ser muito ajudado aqui através do apoio psicológico e aqui da orientação, em que seja informação clara, concisa, direta e de uma forma também a ir dando aqui aos pais
algumas orientações para que se possam e para que possam balizar também alguns comportamentos, não é? Claro. Que saibam o que é normal, o que é suposto acontecer nesta ou naquela situação e de certa forma também estarem mais atentos e mais conscientes do problema que têm, Claro. sem dúvida. E é basicamente estar muito atento aos sinais, não é? Aos sinais, porque chega a uma determinada altura, não há, quer o bebê tenha uma raríssima, quer o bebê tenha uma deficiência, quer o bebê seja um bebê normal. Ninguém conhece melhor aquele bebê do que o pai e a mãe. Bons pais. Ninguém conhece melhor do que o pai e a mãe, certo? Então é seguir, é orientar, é balizar, é proteger, é conter, é estar lá, não é? E esse apoio muitas das vezes vem de informações claras que têm que ser transmitidas pela saúde também. Pela parte dos profissionais. Sim, Saúde, sem dúvida. Claro. Como grupos de apoio e associações de pacientes, de que forma, que já tínhamos falado ainda há pouco, é que acha que cada vez mais se pode contribuir para tirarmos um pouco o isolamento destas famílias? Eu acho que é exatamente aí. É o criar momentos próprios para que todos possam falar a mesma linguagem, reduzir a sobrecarga de cada família, falar claramente sobre as situações e, basicamente fazerem daquele assunto um assunto transversal. Muitas das vezes estes pais vivem tão emaranhados neste tipo de... Naquele seu problema, não é? Naquele... Às vezes eles dizem-me, sabe, eu já tenho vergonha de falar disto. É quase como se eles sentissem que não têm o direito de estar a chatear o tio ou a mãe ou o pai com este assunto. Não é? Sabe, doutora, eu às vezes eu já estou incomodada, eu parece que só falo disto. Mas tenho que falar disto. Tenho que falar disto, porque o falar, a dimensão que as palavras têm uma dimensão brutal. Às vezes eu acho que já aconteceu a toda a gente, que é temos um problema dentro da nossa cabeça e andamos ali então as mulheres são peritas nisto. As mulheres e as mães são peritas nisto. Andamos ali a matutar, não falamos, não dizemos nada a ninguém, e de repente, não, sentamos, falamos e de repente, mas calma, isto tudo é por isto. Se calhar posso voltar um bocadinho atrás e minimizar aqui isto, se calhar isto não é assim tão grave. E esta necessidade que os pais às vezes têm de falar e têm medo de falar porque não querem chatear, porque acham que estão a subcarregar, porque sentem que só falam disto, os grupos de apoio acabam por ter aqui um papel também muito importante, que é, estão ali todos para o mesmo. Claro. Para se ouvir e para ouvir, não é? E isso acho que acaba por ser uma mais-valia. É sem dúvida, às vezes sente-se que vamos falar um bocadinho mais do mesmo. Sim. Mas as experiências são todas diferentes e acabamos por perceber, como falámos ainda há pouco, que não estamos sós e mostrar outras realidades que existem mesmo dentro da sociedade. Sim. Porque é mesmo isso. E infelizmente ainda há muitas famílias que se isolam, não sei se por vergonha, se por negação, e é o que nós sentimos também às vezes quando estamos a lidar com as pessoas, porque parece que ainda falam ali um pouco entre dentes. Parece se calhar que ainda estão em negação. Em negação, pronto, pode não ser. É? Porque o falar alto é assumir. Certo. Não é? Por isso é que às vezes as pessoas falam assim muito baixinho e preferem nem falar, não é? Porque é assumir, é tornar aquele pensamento uma realidade, não é? Nós psicólogos dizemos muitas vezes que pensamentos não são factos. Calma, pensamentos não são factos. O que está na nossa cabeça, a probabilidade de se realizar pode ou não acontecer. Um pensamento não é um facto. Um facto é, eu tenho um cascolo ao pescoço, não é? Carla tem uma... Isto é um facto, certo? Um pensamento é, eu agora posso chegar lá fora, cair, magoar-me, se calhar é melhor nem ir. Isto é um pensamento, não é um facto. E a questão é exatamente esta, não é? Muitos destes pais têm pensamentos e com muito medo de os pôr cá para fora e que de facto que se tornem factos. Exato. E que constatem que sim, tenho um filho diferente, sim, o meu filho tem um problema e sim, o meu filho não vai ser aquilo que eu idealizei. O assumir. E isto é muito duro. É muito duro. Porquê? Porque falar disto depois vem buscar temas muito sensíveis, não é?
Eu lido com deficiência há muitos anos, alguns deles com raríssimas, outros não. E há um medo nos pais que é transversal e que a mim particularmente mexe muito comigo. Já mexia antes de eu ser mãe e continua a mexer. Eu sei o que vai dizer. E depois, um dia que eu já não esteja cá. E isto é de uma dureza brutal, porque efetivamente isto vai acontecer. É óbvio que às vezes tentamos trabalhar, calma, damos um dia de cada vez, porque efetivamente nós não sabemos, até mesmo às vezes em diagnósticos muito reservados, não é? Que a esperança média de vida não é assim tão longa, mas este medo eu não tenho. Eu não lidei nestes anos todos com uma única família em que o maior medo deles fosse este, não é? E depois, por mais que queiramos aqui traçar alguma orientação, acaba por ser difícil, porque às vezes tenho pais que me dizem isso. Então, mas doutora, se me acontece alguma coisa, como é que é? O que é que vai ser? Ele está aqui, vocês não temos a parte noturna, não é? O que é que lhe fazem? Levam-nos para casa? Claro que não podemos levar para casa, não é? E isto é uma realidade. Porquê? Porque nós olhamos aqui para o nosso concelho, nós não temos uma única estrutura residencial para pessoas com deficiência. Pois não. Não temos. Eu espero virmos a ter daqui a pouco tempo, porque a Meca, a instituição de Meca, tem um projeto que já foi aprovado, estamos agora aqui já numa fase, onde vamos ter a construção de um edifício em que vai ter ERP para pessoas com mais de 65 anos e vamos ter aquilo que eu acho que é fantástico, que é a construção também de unidades residenciais que vai permitir o quê? Vai permitir, eu tenho lá muitos pais e filhos, pais na área dos idosos, filhos na área da deficiência, e vai permitir que estes pais estejam juntos com os seus possam filhos. morrer perto dos filhos. E eu acho que isto é do mais quentinho que pode haver para um coração de um pai e de uma mãe, é saber, porque eu tenho velhinhos com idade já e que nós tentamos perceber, e às vezes vão lá colegas e, bom, veja, se calhar é melhor inscrever em estrutura residencial, numa ERP, nem pensar. O meu filho pode ir, ou a minha filha pode ir, claro. Não pode, não tem 65, nem pensar, eu não vou, não é? É sempre aquele receio. E este é o maior receio, sem dúvida, dos pais. Mas é bom saber esse projeto, é muito bom. Sim, é muito bom, sim. E lhe perguntar, só para deixar uma última mensagem, que mensagem de esperança é que pode deixar para as famílias que ainda estão a enfrentar esta etapa de negação? Tenho o tempo, todos os sentimentos são válidos, todas as emoções são válidas. Às vezes nós temos muita tendência a não querer estar tristes, não queremos chorar, não queremos sentir angústia, não queremos ter ansiedade, mas todos os sentimentos são válidos, todos os sentimentos nos dizem alguma coisa. Parem, proponham-se e permitam-se sofrer. Estão a sofrer, é um diagnóstico que não era o que queriam. Permitam-se sofrer, acolham este sofrimento. Eu acho que é preferível reagir e num momento reagirmos, revoltarmos, entrarmos em negação, fazermos tudo aquilo que temos para fazer, tudo isto está previsto, faz parte do desenvolvimento, faz parte do acolher, está tudo bem. Permitam-se sofrer, permitam-se, eu às vezes digo muitas vezes que às vezes temos que cair mesmo ao fundo, para ganhar um impulso, bater com o pé e vir ao de cima. Não é? Permitam sofrer, permitam viver e passar as fases todas. Para quê? Para que lá à frente não tenham que voltar cá atrás. Ok? E depois é ganhar balanço e bora lá para a frente, porque agora não há forma de voltar atrás. Claro. Não depende, aliás, nunca dependeu. A grande parte das vezes não depende do pai, não depende da mãe, não depende dos comportamentos, não depende se fumou, se bebeu. Óbvio que fumar e beber não faz bem, como todos nós sabemos, mas não tem a ver com isso, não é? Às vezes os pais, eu dou-me com pais a irem buscar, a tentar justificar. Sim. Se calhar foi isto, se calhar foi aquilo. Passei essa fase, precisamente. E permitam-se viver isso para depois perceber e rodeiem-se das pessoas certas. Ok? Rodeiem-se das pessoas que acrescentam. Nós só queremos pessoas que nos acrescentem. Ok? Sobretudo neste tipo de situações. Não queremos críticas, muito menos de quem tem ou de quem acha que sabe. Não ajuda.
não ajuda nada, está bem? Já lá estamos em baixo, vem um achar que sabe tudo e dizer, faz assim, e que o filho está lá ótimo e fantástico em casa, ok? Não é por aí o caminho. É, permitam-se sofrer para poder ganhar o balanço e depois fazer tudo aquilo que têm para fazer. E aquilo que têm para fazer é munir-se de bons profissionais de saúde, ok? A nossa saúde, a nossa medicina está a evoluir de uma forma fantástica. Permitam-se reunir, acreditem nos médicos. Também, ok, tudo bem, não são compatíveis, não funcionou, ok, vamos procurar outro apoio, outro médico com quem se consiga identificar. Mas lembrem-se sempre que o papel do médico é orientar para a saúde. Okay? Depois o do psicólogo tem a ver com a parte emocional, a fisioterapia tem a ver com a parte do corpo. É cada macaco no seu galho. Não vamos exigir a um médico que esteja ali, ou um psicólogo que esteja a explicar em termos de cromossomas, cada A, B e C. Cada um na sua área, uma equipa técnica, uma equipa multidisciplinar, para que a coisa possa fluir. E eu acho que o mais importante é, se ele nunca vai andar, ok, ele nunca vai andar, mas só o facto de ele conseguir ficar sentado, o facto de manter o tónus muscular, quer dizer, há pequenas conquistas. Exatamente, há pequenas conquistas que podem ser fantásticas e maravilhosas. E há uma coisa que eu queria dizer, que é, eu lido com deficiência há muitos anos e eles são fantásticos, eles são genuinamente felizes, são puros, não há maldade, as gargalhadas são deliciosas. Os sorrisos, eu trabalho com miúdos, não sabemos se em termos cognitivos, se eles percebem aquilo que nós dizemos, mas eu tenho certeza que eles conhecem a nossa voz, eles riem, eles sorriem de orelha a orelha quando nos ouvem falar, e isto é uma delícia. Talvez às vezes, se fôssemos um bocadinho mais atentos, não é? Iríamos perceber que a felicidade e os bons momentos não é preciso grandes coisas. E eles são verdadeiramente felizes. E eu noto no meu Alexandre, né? O nosso Alexandre que está na Associação de Meca, que ele vai muito feliz quando vai para lá, fica muito satisfeito. E até as atividades que vocês vão fazendo e tudo o que colocam no Facebook, nota-se que eles estão tão felizes a fazer aquelas atividades, não é? E acho muito interessante, porque eu trabalho neste conselho, vai fazer 8 anos, eu venho de um conselho diferente e trabalho neste conselho há 8 anos. E lembro-me, a primeira ação de sensibilização que fizemos foi exatamente no Dia Internacional da Deficiência. E eu estava há pouquíssimo tempo, eu entrei na instituição em agosto, e depois o Dia da Deficiência foi em dezembro, porque eu estava há pouquíssimo tempo e decidimos que efetivamente viríamos para Alenquer sensibilizar, e foi duro, foi muito duro. Eu tive pessoas, e a Carla conhece, eles são super amorosos, a quererem entregar flores, a quererem entregar um folheto, e as pessoas não queriam, viravam a cara, mas eu não quero. Eu disse, mas por favor aceite, eles fizeram. Mas eu não quero, não me vai obrigar a aceitar. Ok, agora fizemos novamente, repetimos no dia 3 de dezembro, fizemos uma manifestação pacífica nas ruas do Carregado e foi muito giro perceber a diferença em 7, quase 8 anos, a diferença que existe do qual é que foi a receptividade há 7 anos atrás e que foi agora. Houve bastante evolução. Muita evolução. As pessoas são queridas, as pessoas são amáveis, são gentis com eles. Nós oferecemos umas flores que mais uma vez eles fizeram e eles iam oferecer às pessoas e as pessoas ficavam espantadas. Houve pessoas que ficaram verdadeiramente emocionadas, genuinamente emocionadas, de lágrima no olho, e depois nós dizíamos para eles, então vá, agora desejem bom Natal. Eles, bom Natal, e as pessoas, para vocês também. E de facto é um caminho que se faz, não é? É um caminho que se faz e eu noto, aqui no conselho, eu noto esta evolução positiva e agrada-me muito, 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 muito perceber que eles são cada vez mais acolhidos, temos imensos projetos, porque a comunidade, e depois acabamos por ter alguma visibilidade através das redes sociais, a comunidade acaba por os conhecer
E é muito gira a receptividade, por exemplo, no dia das compras, quando eles vão à comunidade fazer as compras deles, não é? Porque eles precisam de fazer compras claro. E fazem as compras deles. É muito gira a forma calorosa com que os tratam, a forma gentil com que os recebem nas lojas, com que os ajudam, com que potenciam a independência deles. E isto é muito giro e, efetivamente, não é só coisas más. Temos existido aqui uma evolução muito positiva na forma como a comunidade também recebe estas pessoas. E isto agrada-me. É muito bom. Agrada-me muito. Bom. Agrada-me muito. Muito obrigada, doutora Sofia, por ter vindo. Obrigada, Carla. Obrigada por ter assistido a mais um episódio do nosso podcast. E então, qual é o problema? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e na página do YouTube da Associação Rising Child. Muito obrigada e até ao próximo episódio. E então, qual é o problema? Um podcast da Associação Rising Child, com Carla Saraiva.